Você já se perguntou se a história da criação da humanidade é realmente como nos foi contada? A maioria das pessoas acredita que Adão foi o primeiro ser criado por Deus. Mas e se houver um mistério oculto na Bíblia que poucos ousaram questionar? E se existissem outros seres antes da criação do homem? Algo que foi esquecido ou até mesmo deliberadamente ocultado? Hoje, vamos explorar esse enigma, examinando não apenas as Escrituras, mas também antigas tradições e teorias que desafiam a visão convencional da criação. Antes de continuarmos, pense nisso. Se outros seres já existiam antes da humanidade, então Adão realmente foi o primeiro? Ou será que a criação humana foi apenas mais um capítulo dentro de uma história muito mais antiga? Imagine estar nos primórdios do tempo, antes mesmo de o Éden existir, antes do primeiro suspiro humano, antes da separação entre a luz e as trevas. Segundo a Bíblia, nesse momento primordial, os filhos de Deus já estavam presentes, testemunhando a grandeza da criação. Mas quem eram eles? E qual era seu verdadeiro papel nesse cenário cósmico? A resposta para esse mistério pode estar no livro de Jó. Nele, Deus faz uma pergunta intrigante a Jó. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó 38, 4, 7. Esse versículo nos dá uma pista crucial. Os filhos de Deus existiam antes mesmo da fundação do mundo e celebraram a criação do universo. Mas como isso é possível se Adão era supostamente o primeiro homem? O mais curioso é que essa não é a única referência bíblica a esses seres misteriosos. Em outras passagens, eles aparecem interagindo diretamente com Deus, como no livro de Gênesis e no próprio livro de Jó. O que desafia nossa compreensão da narrativa tradicional é o fato de que a Bíblia claramente os menciona, mas raramente ouvimos falar deles. Por que esse assunto é tão pouco discutido? Porque a maioria das interpretações modernas os ignora ou os trata como um detalhe insignificante. Ou acaso há algo que não querem que saibamos? Agora, antes de prosseguirmos, reflita sobre isso. Se esses seres existiam antes de Adão, será que toda a criação foi realmente feita para nós? Ou fazemos parte de algo muito maior, algo que mal começamos a compreender? Se este mistério despertou sua curiosidade, prepare-se. O que exploraremos a seguir pode mudar para sempre a maneira como você vê a criação do mundo. Para entender quem realmente eram esses filhos de Deus, precisamos voltar à fonte original, a Bíblia. Mas será que ela nos dá pistas concretas sobre esses seres? Ou estamos lidando com um conhecimento oculto, velado entre as linhas das Escrituras? Poucas pessoas percebem que os filhos de Deus aparecem em várias passagens bíblicas e que parecem desempenhar um papel fundamental na história espiritual da humanidade. Um dos versículos mais importantes está no já mencionado livro de Jó, onde Deus desafia Jó a compreender a grandiosidade da criação. O detalhe crucial aqui é que os filhos de Deus estavam presentes no momento em que o mundo foi criado, o que significa que eles existiam antes da terra. A interpretação mais tradicional desses filhos de Deus é que eles seriam anjos, seres espirituais que habitam na presença divina, e essa explicação parece fazer sentido, pois a Bíblia frequentemente descreve os anjos como mensageiros e guerreiros celestiais. Mas seria essa a única explicação possível? Quando analisamos outras passagens da Bíblia, a história se torna ainda mais intrigante. Em Jó 1:6, encontramos um fragmento enigmático. Um dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e entre eles veio também Satanás. Aqui, vemos os filhos de Deus reunidos na presença divina, como se participassem de um conselho celestial. Mas se fossem apenas anjos, por que a Bíblia os chama especificamente de filhos de Deus e não simplesmente de anjos? Estaria a Escritura nos revelando algo que ignoramos?
A questão se torna ainda mais complexa quando analisamos Gênesis 6:2, que diz: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres entre todas as que escolheram. Esse versículo levanta diversas perguntas. Quem eram esses filhos de Deus? Se fossem apenas anjos, como poderiam ter relações físicas com mulheres humanas? Ou será que estamos lidando com algo muito mais profundo, uma realidade espiritual e material entrelaçada, de formas que ainda não compreendemos completamente? Alguns estudiosos interpretam essa passagem como evidência de que os filhos de Deus eram seres espirituais, que de alguma forma interagiram fisicamente com a humanidade. E isso levanta outra questão inquietante. Se esses seres podiam interagir com os humanos, será possível que eles tenham existido antes da humanidade e tenham influenciado a história de maneiras que sequer imaginamos? Outra passagem interessante está no Salmo 89:6, que diz: pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Quem entre os filhos de Deus pode ser semelhante ao Senhor? Esse versículo nos dá a entender que os filhos de Deus são seres celestiais que habitam nos céus. Mas o que isso realmente significa? Eles são apenas anjos ou existe uma hierarquia espiritual mais complexa do que imaginamos? A repetição do termo filhos de Deus em diferentes contextos bíblicos nos leva a uma conclusão inevitável. Existe uma ordem celestial que antecede a criação do homem, algo que estava presente desde os primórdios do universo e que continuou existindo ao longo da história. Mas a grande pergunta permanece: se esses seres existiam antes da criação de Adão, qual era seu papel? Eles eram apenas observadores da criação, guardiões de um conhecimento perdido, ou tinham uma função mais ativa no plano divino? Aqui é onde entramos em território desconhecido. Algumas teorias sugerem que esses filhos de Deus não eram apenas anjos, mas sim entidades criadas por Deus para cumprir propósitos específicos dentro do cosmos. Isso levanta uma questão ainda mais profunda. E se o mundo não foi criado apenas para a humanidade, mas para algo muito maior, algo que escapou à nossa compreensão? As Escrituras mostram que esses seres estavam presentes antes da criação do homem. Mas quem eram eles realmente? E mais importante, o que aconteceu com eles depois que a humanidade surgiu? Agora que estabelecemos essa base bíblica, podemos explorar as principais teorias sobre a identidade dos filhos de Deus antes de Adão. E o que vem a seguir pode mudar completamente a maneira como você entende a criação do mundo. Agora que entendemos que os filhos de Deus existiam antes da criação do homem, surge uma questão inevitável. Quem exatamente eram eles? Muitas teorias tentaram explicar sua identidade, algumas se baseando na tradição judaico-cristã, outras em textos apócrifos e algumas indo além, sugerindo hipóteses que desafiam nossa compreensão da criação. Vamos explorar as três principais interpretações sobre quem eram os filhos de Deus antes de Adão. Uma das teorias mais aceitas é que os filhos de Deus eram anjos. Essa visão é sustentada pelo fato de que, em várias passagens bíblicas, os anjos são descritos como habitantes do céu antes da criação da humanidade. O próprio livro de Jó nos diz que esses filhos de Deus estavam presentes quando Deus lançou os fundamentos do mundo, o que sugere que eles existiam antes da formação da Terra. Além disso, essa teoria se encaixa na tradição cristã de que os anjos foram criados antes do homem e desempenhavam diferentes funções no universo espiritual. Alguns eram mensageiros, outros guerreiros e alguns serviam diretamente na presença de Deus. Mas aí, se os filhos de Deus fossem apenas anjos, isso significaria que todos eles foram fiéis a Deus? Ou será que alguns se desviaram, tornando-se os anjos caídos? O livro de Enoque, um texto antigo judaico não incluído na maioria das Bíblias,
Fala sobre anjos chamados vigilantes que desceram à terra, se misturaram com os humanos e geraram uma linhagem híbrida. Será que esses seriam os mesmos filhos de Deus mencionados em Gênesis 6? Se essa teoria for verdadeira, os filhos de Deus seriam seres espirituais poderosos que existiram antes da humanidade e desempenharam um papel direto na ordem cósmica. Porém, essa não é a única explicação. Outra teoria intrigante sugere que os filhos de Deus eram espíritos ou almas pré-existentes, que existiam antes da criação do mundo físico. Essa ideia aparece em algumas correntes do cristianismo primitivo e em certas tradições judaicas. Ela sugere que antes de Deus criar o mundo material, ele teria criado almas ou espíritos que aguardavam um propósito. Embora essa teoria possa parecer estranha, algumas passagens bíblicas sugerem algo semelhante. Em Jeremias 1:5, Deus diz ao profeta: "Antes de formá-lo no ventre, eu o conheci, e antes de você nascer, eu o santifiquei." Isso indica que a alma de Jeremias existia antes de seu nascimento físico. Se isso era verdade para Jeremias, poderia ser verdade para outras pessoas também? Essa visão levanta uma questão fascinante. E se os filhos de Deus fossem seres espirituais criados antes da humanidade, mas que ainda não haviam recebido corpos físicos? Se essa hipótese for correta, Adão não teria sido o primeiro ser criado por Deus, mas sim o primeiro ser humano colocado na terra, enquanto os filhos de Deus já existiam em outro estado de existência. Isso poderia explicar por que eles estavam presentes antes da criação do mundo e por que aparecem em diferentes momentos da Bíblia, interagindo tanto com Deus quanto com a humanidade. Por fim, existe uma terceira teoria que desafia completamente nossa compreensão da história da criação, a chamada teoria do intervalo, Gap Theory. Segundo essa visão, poderia ter existido uma criação antes de Adão, que foi destruída antes da formação do mundo que conhecemos. Essa ideia se baseia em Gênesis 1:2, que diz: "A terra estava sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo." Mas há um detalhe interessante. A palavra hebraica traduzida como estava também pode ser traduzida como se tornou, o que significa que o versículo poderia estar dizendo que a terra se tornou desordenada e vazia. Isso indicaria que algo já existia antes disso. Se essa teoria for verdadeira, os filhos de Deus poderiam pertencer a essa criação anterior, uma civilização celestial, ou até mesmo física, que existiu antes da humanidade e que, por alguma razão, foi destruída. Isso explicaria por que os filhos de Deus estavam ali no momento da fundação da Terra. Talvez porque já faziam parte da história antes mesmo de a humanidade ser concebida. Essa teoria também se encaixa com passagens que falam sobre a rebelião de Lúcifer e a queda dos anjos. Se houvesse uma criação antes de Adão, será que a rebelião de Lúcifer estava relacionada a ela? Será que os filhos de Deus eram parte desse mundo antigo que foi destruído? Se for o caso, então Adão não teria sido o primeiro ser criado, mas sim o primeiro de uma nova era da criação. Independentemente da teoria que se aceite, uma coisa é certa: esses seres existiram antes da humanidade e desempenharam um papel importante na história da criação. Mas isso levanta outra pergunta crucial. O que aconteceu com eles depois da criação de Adão? Eles desapareceram? Ou sua influência ainda pode ser sentida no mundo de hoje? Se os filhos de Deus governavam a criação antes da humanidade, será que aceitaram passivamente perder essa posição? Ou será que alguns deles se rebelaram contra o plano divino e tentaram recuperar sua antiga posição? Essa ideia nos leva a uma questão ainda mais profunda. Se esses seres existiam antes da humanidade, e se alguns deles se rebelaram contra Deus, será que sua influência ainda pode ser sentida nos dias de hoje?
Em diversas partes da Bíblia, encontramos referências a seres espirituais que continuam operando no mundo, influenciando nações e eventos históricos. Por exemplo, em Daniel 10:13, menciona-se um ser espiritual chamado Príncipe da Pérsia, que lutou contra um anjo enviado a Daniel. Isso sugere que ainda existem forças espirituais que governam e exercem influência sobre a Terra. Se conectarmos isso com a teoria dos filhos de Deus, poderíamos concluir que alguns desses seres ainda operam nos bastidores da história, tentando influenciar o destino da humanidade de formas que sequer imaginamos. Mas a grande pergunta é: estamos preparados para ver essa realidade? A narrativa da criação que conhecemos pode ser apenas uma parte da história. Existem mistérios profundos que ainda não foram completamente revelados. E talvez os filhos de Deus sejam a chave para compreendermos um panorama muito mais amplo. Se eles estiveram presentes antes da humanidade e se sua influência ainda pode ser sentida hoje, o que isso significa para nós? Talvez a resposta esteja naquilo que muitas vezes ignoramos: o verdadeiro propósito da criação e o papel do homem dentro dela. Isso nos leva a um questionamento final. Será que a humanidade está realmente cumprindo o propósito para o qual foi criada? Ou será que ainda estamos tentando compreender nosso verdadeiro lugar dentro do plano divino? A Bíblia nos mostra que Deus não criou apenas o mundo físico, mas também reinos espirituais, seres celestiais e estruturas cósmicas muito além da nossa compreensão. No meio de tudo isso, Adão e Eva aparecem como uma nova fase dentro do plano divino. Mas isso não significa que foram os primeiros seres criados, apenas os primeiros de uma nova ordem dentro da estrutura celestial. Se os filhos de Deus existiram antes da humanidade, então a criação de Deus não começou nem terminou conosco. Somos apenas uma peça dentro de algo muito maior, uma história que se desenrola desde tempos imemoriais e que ainda está sendo escrita. A pergunta que resta é: estamos preparados para descobrir essa verdade?